falar sobre Deus, em qualquer situação, em qualquer momento, nós temos que separar o que é religião e o que é religiosidade. Senão a gente não vai entender nunca nada na vida. Religião, então, nada mais é do que uma reunião de pessoas que pensam mais ou menos do mesmo jeito. Nessa reunião, as pessoas fazem templos, fazem altares, fazem casas, temos igrejas, temos templos, temos centros espíritas, enfim, tudo isso é religião. Não é a religião que leva o homem até Deus. O objetivo da religião é isso, é religar o homem a Deus. Esse é o objetivo, mas não é a religião. O que nos leva até Deus é o que nós fazemos com aquilo que nós aprendemos nas religiões. Porque em todo agrupamento religioso, existem pessoas que têm mais conhecimento, outras que não têm tanto, e os que têm mais conhecimento ensinam aqueles que não têm. Então, se nós partimos do princípio de que é a religiosidade que nos move em direção ao Criador, nós vamos entender facilmente o porquê que nós temos religião. E como surgiram as religiões. Elas surgiram apenas como uma necessidade humana. Só isso. Nós precisamos disso, para que a gente possa aprender as coisas de Deus. Mas, lá na época das cavernas, na pré-história da humanidade, não tinha religião. As pessoas lá, eles buscavam a sobrevivência. O objetivo deles era sobreviver. E eles tinham um único foco, porque eram ainda espíritos muito infantis, né? O foco deles era justamente a sobrevivência e a procriação. Então, a comida e viver. Aí começou aquele problema, porque se você for comparar a força do homem, o homem naquela época ele devia ter uma força descomunal, se comparado ao homem moderno, mas ainda assim ele era muito fraco se comparado aos animais da época. Então eles tinham muito medo de viver isolados um do outro e começaram a se reunir. E nessa reunião, eles se sentiam seguros, se sentiam fortalecidos. E aí eles podiam, então, em grupos de homens, eles ir às caças. Eles não cultivavam nada. Não havia plantação, nada, só caça. Eles matavam para comer. Matavam, traziam os animais para dentro para a gruta que eles viviam, assavam aquele animal, cada um ia lá, pegava um pedacinho, e eles ficavam nesse momento contando como é que foram as peripécias da caça. Inclusive era comum algum deles perder a vida, e eles também homenageavam ele, porque deu a vida para trazer alimento para as pessoas. Então esse costume, inclusive, deles, vale a pena de ressaltar, ele é um costume que se perdurou na humanidade durante todo o tempo, e hoje em dia nós vemos esse costume dos homens das cavernas refletido quando nós fazemos uma festança, na festa de aniversário, na festa de Natal, por exemplo, quando a família se reúne. A de Natal já é mais comum, né? A família se reúne e nós vamos à caça, nós matamos um peru, coitado do peru, e aí a gente se reúne para comer o pobrezinho do peru, o cadáver dele que está assado sobre a mesa, e aí nós ficamos conversando um com o outro, contando como foi o ano e quais são as expectativas nossas para o ano seguinte. Guardada aí as evoluções tecnológicas, científicas e intelectuais, nós fazemos exatamente o que os homens das cavernas faziam. Não há nada de extraordinário nisso, não é novidade. E os homens das cavernas, pela própria simplicidade e ignorância daqueles espíritos, eles não entendiam absolutamente nada da vida, porque o entender não estava dentro dos interesses imediatos dele. O interesse deles era esse, era comer e procriar e sobreviver e viver o maior tempo possível aqui na vida. E eles não tinham ideia do que acontecia depois da morte, não tinham isso. E aí eles começaram a observar que a natureza era muito brava, muito brava. Havia relâmpagos muito fortes que caíam, queimavam árvores, matavam animais, poderia matar também seres humanos, e eles temiam os ventos fortes, chuvas pesadas que provocavam alagamentos. Tudo isso eles temiam, morriam de medo, porque eles não conseguiam explicar o que era aquilo. Por isso mesmo, eles viveram muito tempo desse jeito, sem conseguir explicar isso, sem conseguir explicar nada. Até que o homem, já
pouquinho já das coisas que ele foi aprendendo, que ele foi evoluindo, já deixando aí as cavernas, já começou a dar os primeiros sinais do que seria a sociedade do futuro. Então eles começaram a entender alguma coisa. Então eles começaram a perceber, por exemplo, que essas forças eram como é que fala, era inquestionável. Eles não entendiam, eles não sabiam, eles eram... Então o que eles faziam? Eles começaram a dar nomes para isso. O relâmpago, eles não chamavam de relâmpago, era outro nome que eles davam. E foram dando esses relâmpagos e foram construindo assim a sua ideia de que havia um ser mais forte do que o homem e que podia determinar o futuro do homem. Eles partiram desse princípio. E eles, como eles se preocupavam muito com a existência material, foi quando começaram a surgir os primeiros sinais de religião. Ainda não eram religião, mas começou a surgir os primeiros sinais. Então os homens começaram a adorar os eventos da natureza. Então eles começaram a cultuar esses fenômenos da natureza, a dar nomes para eles. Nós vimos aí na mitologia, nas diversas mitologias, na mitologia nórdica, na mitologia grega, na grego-romana, que são assim, as mais famosas mitologias, a gente vê que cada ser, cada deus representava alguma coisa da natureza. No início, esses deuses foram criados para poder satisfazer ou atender uma necessidade do povo e que eles tinham medo de que não acontecesse. E foram surgindo com o passar do tempo, essas teorias foram se desenvolvendo, foram crescendo, e foi assim que o homem começou a construir dentro de si uma intuição de que havia uma força superior a ele. E mais tarde deram o nome de deuses no início, e que depois, com Moisés, unificou todos os deuses num só. Então eles deram muitos deuses, e cada deus fazia uma coisa, mas vejam, todos os deuses, eles faziam as coisas, faziam a adoração, faziam a devoção deles, os sacrifícios, para que eles pudessem ser atendidos nos seus interesses. Então você tinha dois tipos de deuses. Você tinha os deuses que atendiam os seus interesses, que eram chamados deuses bons e os deuses ruins, e tinha também os deuses maus. Os deuses maus iam contra os interesses. Também há uma coisa interessante, que é um conflito de entendimento entre esses dois deuses. Eu separei para vocês aqui, eu vou falar sobre Pazuzu e Lamashto, porque eu achei interessante, porque nesses dois, Pazuzu e Lamashto, são dois deuses que eles são reis governantes de demônios. No entanto, eles também fazem o bem. Então essa noção de bem e mal entre eles não era muito bem definida, não era bem caracterizada, principalmente por conta desses deuses Pazuzu e Lamashto. Vamos falar primeiro do Pazuzu. Temos aqui, então, a figura do Pazuzu. Essa estátua aí, ela foi encontrada, eu não me recordo agora o ano, mas ela está exposta em um museu da Europa. Ele tinha, olha, você pode observar, que ele tem a mão direita para cima e a mão esquerda para baixo, representando a vida e a morte. Ele tinha 4 asas, e essa argola na cabeça dele era nada mais que o lugar onde as pessoas passavam a corrente para pendurar essa estátua no pescoço. Então, ele era considerado uma criatura que tinha o corpo humano, tinha cabeça de leão ou cachorro, nós podemos ver na imagem, tinha garras em vez de pés. Dá uma olhada ali nas garras dele, que dá para perceber. Tinham 2 pares de asas e um rabo que parecia o de escorpião, mas não aparece na estátua. A estátua teria que virar ao contrário, né? O corpo dele todinho era cheio de escamas e todas as representações ele vem com a mão direita levantada e a esquerda aí, simbolizando a vida e a morte, a criação e a destruição. Esse Deus que era temido, mas temido pelas pessoas, assim, é uma coisa, eles morriam de medo desse Deus. Por quê? Por que tinham tanto medo? Porque ele era conhecido por trazer a estiagem, que era seca,
a fome nas estações secas e as pragas nas estações chuvosas. Uma dessas pragas muito comum atribuída a Pazuzu era a praga de gafanhotos. Os gafanhotos eram tidos como demônios a serviço de Pazuzu, para vocês terem uma ideia. E esses amuletos, eram usados esses amuletos, e aqui eu chamo a atenção que esse amuleto que as pessoas passavam a corrente naquela argola da cabeça dele e penduravam no pescoço, era justamente para afugentar uma outra deusa chamada Lamasto. Lamasto, nós vamos falar dela daqui a pouco, ela era uma deusa também muito poderosa, mas numa luta, numa guerra, ela foi derrotada por Pazuzu, e a partir de então ela morre de medo de Pazuzu. Então, para que se pudesse proteger da deusa Lamasto, que também é uma deusa de demônios, é a deusa conhecida também como Sete Bruxas, eles usavam esse talismã porque aí afugentavam a deusa Lamasto. Então, e essa deusa, ela se alimentava das crianças. Olha só que coisa engraçada. Deixa eu antecipar uma coisa. Quando tinha uma mulher grávida na família, todo mundo tinha medo de Lamasto, porque a Lamasto, ela era responsável pelos abortos. Quando a mulher abortava, dizia-se que Lamasto matou a criança. E ela matava a criança porque ela dependia do sangue e da carne do bebê. Dizia-se que ela tomava todo o sangue do feto e comia seus ossos. Então, por isso que eles morriam de medo. Mas ela também não matava só bebês, não. Eles matavam bebê no útero. Eles também matavam bebê recém-nascido, matavam bebê com poucos dias de vida e, frequentemente, matava também a mãe. Então, ela era uma deusa, assim, muito temida, porque os homens não conseguiam entender isso, então criaram esse deus Lamasto. Portanto, em toda casa onde havia uma mulher grávida, era muito comum encontrar as pessoas, a mulher grávida, ela andava o tempo todo com o Pazuzu pendurado no ombro, à mostra, à vista, não botava por dentro da roupa, não, do lado de fora, que é para poder a deusa Lamasto ver o Pazuzu. E aí ela fugia com morrendo de medo. Mas tinha muito disso. Então nós temos aqui essa questão que eu falei para vocês, onde a maldade e a bondade dos deuses não era bem definida, porque Pazuzu era um deus muito temido, muito poderoso, mas ele era invocado em determinado momento para lutar contra a deusa Lamasto, né? E nas cartas a gente tinha nas mobílias, né? Essa aqui, Lamasto então vivia espalhado por toda a casa. Há também relatos de que eles penduravam a estátua de Lamasto nas janelas e nas portas, para não deixar, de Pazuzu, para não deixar a Lamasto entrar. Então, o Pazuzu, que era o deus terrível da seca e da fome, que era o chefe dos gafanhotos, ele era também o protetor da família quando a mulher engravidava para afugentar Lamasto. Lamasto é essa criaturinha bonita que vocês estão vendo aí. Acreditem, existem muitas imagens de Lamasto, muitas de Pazuzu. Eu escolhi para vocês a menos grotesca, a menos feia, porque tem imagens aí horríveis de Lamasto. Então, meu Deus do céu, a gente olha assim, vê uma coisa, acho que são desenhos modernos, né? Mas que representa bem. Então eu escolhi essas mais bonitinhas, menos agressivas, para não assustar o pessoal e deixar todo mundo dormir aí sossegado, né? Senão... E a Lamasto, era a mais terrível de todos os demônios femininos. Havia muitos demônios femininos, mas a Lamasto era realmente a mais temível, a pior de todos os demônios femininos. Ela era filha do deus Anu, em sumério é An, o pai dela, né? E ela matava crianças, todas as crianças, bebia o sangue, devorava a sua carne e comia até os ossos. E deixava assim, e há descrições, inclusive, que diz que até os ossos ela devorava. Mas não são todas as descrições que eu encontrei que falam sobre isso, sobre Lamasto. E ela era portadora de 7 nomes. 7 bruxas é um deles, né? Nós vamos ver todos eles. Portanto, Lamasto não é um nome assim que é unanimidade. Dependia muito da região. E dependia muito também do fenômeno que ela produzia. Vocês querem ver? Frequentemente,
era descrita, depois eu falo dos 7 nomes. Frequentemente era descrita em encantamentos como as sete bruxas, né, que eu disse agora há pouco, mas o encantamento dela se confundia com o próprio nome, então não tinha jeito, né? E Lamasto perpetrava uma variedade de atos malignos, então ela não tinha só esse critério de comer e beber, ela matava homens também. Se bobear, ela matava os homens e comia a carne desses homens também. E ela tinha uma gama muito grande de demônios a seu comando, um verdadeiro exército de demônios, né? Ela perturbava o sono e trazia pesadelos. Então, quando alguém tinha pesadelo, aqueles pesadelos horríveis, era Lamasto que já estava se abeirando dele, querendo pegar ele. E aí ele tinha que se proteger com o Pazuzu. Matava a folhagem e infestava rios e córregos, tudo com o objetivo de matar alguém, ou matar alguém, né? Mais do que um. Isso aqui, então, não é uma prerrogativa exclusiva de Pazuzu. Isso aí, quando você fala assim, ó, mata a folhagem e infestava rios e córregos, parece coisa do Pazuzu, e não é de Lamasto. Eu até hoje fiquei me perguntando, quando eu fiquei sabendo disso, se o Pazuzu também não é capaz de fazer isso. Então vejam que, embora eles tinham uma noção de Deus bom e Deus mau, essa definição não era muito clara, muito específica, misturavam muito as coisas naquela época, né? Ele amarrava os músculos dos homens. Pessoas, quando ficavam presas na cama, inválidos, né, com o corpo travado, ele dizia que foi Lamasto que amarrou os músculos dos homens, desse homem, né? Fazia com que as grávidas abortassem, como a gente disse agora há pouco, e trazia doenças e enfermidades. Então, todas as doenças que você via, que eles viam, que eles sabiam de sua existência, sabiam do que estava acontecendo, era Pazuzu que estava provocando tudo isso. Apenas para a gente entender. Ela era frequentemente retratada em amuletos, como uma figura feminina. Vamos ver se eu tenho aqui a descrição dela, né? Com cabeça de leão ou pássaro, aqui está com cabeça de leão, parecendo mais aí com um lobo. Há várias representações, né, dela. Não era uma unanimidade. Uns dizem que ela está ajoelhada sobre um burro. Eu coloquei isso aqui porque pode ser que algum de vocês vão procurar alguma informação de Lamasto e encontram, mas eu não encontrei nenhuma imagem de Lamasto que estivesse ajoelhada e assentada sobre um burro. Então eu não sei, mas eu resolvi colocar aqui, que é porque se algum de vocês forem procurar e encontrar a imagem dela ajoelhada sobre um burro, realmente existe essa narrativa, né? Ela segurava uma serpente de 2 cabeças em cada mão. Pode reparar aqui que o que ela tem segurado, e na verdade, é uma serpente realmente, muitas vezes confundida com espada de inflamas, né? Inflamas. Ela amamentava um cachorro em seu peito direito e um pouco. É que não dá para ver aqui o seito dela com clareza, né? Mas ela amamentava no peito direito e um porco do seu lado esquerdo. Então era um cachorro e um porco. Dá para perceber ali no seio dela a cabeça de um cachorro e de um porco. Não está muito claro porque, como eu falei, foi a menos agressiva que eu encontrei, né? Muito bem. Então, esses 2 deuses definem muito bem o que era para aquele povo antigamente a imagem dos deuses e a confusão que eles faziam entre deuses. Você pode reparar que em toda a mitologia grega, nós vamos falar de Baco, em toda a mitologia que existe, todas elas, inclusive nessas crenças mais antigas, como Pazuzu e Lamasto, que todos os deuses têm características humanas. Então, as características humanas, como o ódio, a raiva, a inveja, a calúnia, tudo isso estava expressado nos deuses. E estava expressado neles e eles, então, serviam desses deuses, muitas vezes, para justificar seu próprio comportamento. Então, a pessoa fazia alguma coisa errada e dizia, foi ele que fez isso, foi Deus, aquele outro Deus.
Baco, ele tem uma importância muito importante para nós, a crença desse Baco, porque essa crença se reflete até os dias de hoje. E as pessoas não sabem que é uma crença que é da mitologia grega. O Baco, ele é da mitologia grega. O Dionísio é o mesmo Baco, só que na mitologia grego-romana. Os romanos mudaram o nome dele. Existem duas histórias que falam de Baco. Uma delas, Baco era deus, filho de Zeus, deixa eu ver aqui, filho de Zeus com Semele. Semele é uma mulher. Era muito comum a fecundação, um deus vinha e fecundar uma mulher e ter um filho com essa mulher chamado semideuses. Todos já devem ter ouvido falar dos semideuses. E a Semele, quando nasceu o filho dela, filho de Zeus, ela deu o nome de Baco, ela queria provar para todo mundo que Baco era um semideus. Só que esse alarde que ela aprontou na sociedade da época foi um alarde muito mal visto pelos deuses. E os deuses ficaram irados, cheios de ódio, e queriam matar ela. Zeus, com dó da mulher, ela ainda grávida, foi até ela, pegou e costurou uma bolsa na perna dela, onde ela procriou, não sei como, né? Ela deu à luz a Baco através dessa bolsa que Zeus fez na perna dela para proteger, porque ela, não estando barriguda, os outros deuses não seriam capazes de encontrá-la. E assim, Baco deu início, nasceu a partir dessa bolsa criada por Deus Zeus na perna da sua mãe. Então, querendo provar isso, os deuses vieram e mataram Semele. Quando Zeus soube disso, veio correndo avisar a Semele: a tua vida corre perigo, esconde o menino, porque os deuses querem matar esse menino também. E ela foi esconder o menino numa gruta. Nós vamos falar dessa gruta já já. Depois que ela escondeu-se na gruta, foi que os deuses encontraram ela e a mataram. E uma vez morta a mulher, eles não se preocuparam em procurar o filho, largaram o filho para lá, até porque o filho era filho de Zeus também. Eles ficaram com medo de Zeus, que Zeus podia fazer alguma coisa contra eles. Matou meu filho, agora aguente, né? Então ele foi poupado. O Baco existe duas vertentes. Uma diz que Baco foi escondido pela mãe dentro de uma gruta, mas aquela gruta era o local onde aquele pessoal que cultiva uva é uvicultor, né? Eles colocavam toda a colheita de uvas lá dentro, para que não estragasse. Eles não sabiam que Baco estava lá, ninguém sabia. E Baco, lá dentro daquela gruta, vivendo dentro daquela gruta, ele ficava pisando em cima das uvas, pisando, e a gente sabe hoje que a uva, quando ela é pisada, quando ela é quebrada, espremida, ela solta um líquido, que nós chamamos suco de uva. Mas o povo naquela época, vendo aquele líquido escorrer para fora da caverna, não se sabe como, a história não explica isso, eles foram experimentar e era uma bebida alcoólica. E eles botaram o nome de vinho. Então, Baco se tornou conhecido como Deus do vinho. Existe uma outra história em que a mãe dele passou, deu a educação para o Baco, para que ele se educasse, e ele foi educado pelo professor chamado Sileno. E esse professor foi que ensinou Baco a cultivar as uvas e a produzir vinho. E a partir daí, então, ele ficou conhecido como Deus do vinho. Não importa também qual é a origem, se foi a história da gruta, se foi a história do cultivo da uva, mas o que importa é que Baco, ou Dionísio, é conhecido como Deus do vinho. E justamente por ser Deus do vinho, ele é conhecido também como Deus é Deus do vinho, da festividade e da alegria. Deus do vinho era importante para o povo daquela época, porque em toda e qualquer festividade que havia, a mais importante era o vinho. E Baco foi tão cultuado, mas tão cultuado na Grécia, que Pitágoras, ele foi um seguidor de Baco, e ele frequentou muito as festas de homenagem a Deus Baco. Essas festas de homenagem a Deus Baco, ela é muito interessante para nós na atualidade. Haviam pitonisas, haviam mulheres que eram as pitonisas de Baco, e no dia de homenagem a Baco, entrava-se nos templos do Deus Baco,
As mulheres ficavam cantando e dançando em cima de um palco, a população em volta, e bebendo vinho. E o vinho também era distribuído gratuitamente para todas as pessoas ali naquela festividade. Logo, logo o pessoal ficava bêbado, ficava de fogo. As mulheres no palco começavam a tirar roupa, ficavam todas nuas, os homens e as mulheres que estavam ali também, tudo de pileque, todo mundo arrancava a roupa, ficava todo mundo pelado, e havia então o que hoje nós chamamos de bacanal. Bacanal, então, hoje é tida como uma festa do sexo. Naquele tempo, bacanal era a festa em homenagem ao deus Baco. O que preservou aí foi o hábito pernicioso dele. Então a gente tem hoje aí os bacanais. Em Roma aconteceu algo diferente. Nos dias de homenagem, nos dias de festas populares, em que também se homenageava o deus Dionísio, o que os imperadores de Roma faziam? Um imperador de cada vez, mas vários imperadores fizeram isso. Pegavam aquelas carroças com aqueles tonéis gigantes, enchia de vinho, e ia passando na rua, os cavalos puxando, e os empregados lá distribuindo vinho para a população. Então a população vinha com os canecos para pegar o vinho, tomava aquele caneco, corria atrás para tomar outro, corria atrás, tomava outro, e era aquela festa, aquela alegria, porque só começava a ficar de fogo, né? Começava a ficar de pileque, e todo mundo fica alegre, e todo mundo fica contente. E é isso, por isso que o nome desse carro que distribuía vinho era chamado de carro alegórico. Tem pessoas que dizem que essa é uma das origens do carro alegórico dos nossos carnavais. Então é importado daí dessa homenagem, desse costume grego-romano sobre os deuses. Importante a gente ver nesses deuses e a gente ter consciência disso, é que por mais que se tentasse, principalmente nas mitologias, pode pegar mitologia nórdica, pode pegar mitologia grego-romana, todos os deuses tinham características humanas e todos eles tinham um propósito, servir o homem segundo a sua necessidade material. E aí a coisa complicou. Era essa a intenção. Essa necessidade material que havia entre os homens naquela época só era atendida se ele cultuasse algum deus. Tudo girava em torno disso. Tudo girava em torno disso. Então não tinha assim uma intenção de levar o homem a todo lugar. Eles não estavam preocupados com isso. Eles não tinham preocupação da vida após a morte. A preocupação veio muitos e muitos anos depois. A preocupação deles era única e exclusivamente a vida atual, a vida material, que é a vida que eles conheciam. As outras eles não conheciam. Então, é muito importante entender a característica desses deuses de quando o homem estava tentando entender Deus. Mas também é importante a gente entender o seguinte, que tudo isso que nós falamos, desde antes de Pazuzu, Lamachto, Baco, todas as mitologias que a gente conhece, nada mais é do que uma tentativa que o homem fazia de poder entender Deus. Ele estava construindo dentro dele o conceito divino, que ele não tinha antes. Daí o nome da nossa aula de hoje, que é Como o Homem Construiu Deus. Como o homem construiu Deus dentro de si. Observe que as religiões, todas elas, naquela época, elas cultuavam deuses que defendiam os seus interesses materiais. E aí, a partir da evolução desse pensamento que eles tiveram, surgiu uma ruptura entre o material e o espiritual, que nós vamos falar com maior profundidade na próxima aula. Mas essa ruptura é bom a gente entender agora, quando a religião e a administração, o poder sobre o povo, começou a se confundir também. Então nós tínhamos, muito comum com as religiões já fundamentadas, nós tínhamos o legislador, o governante, o presidente, também é uma pessoa responsável e enviada por Deus. O exemplo mais próximo, mais claro, nítido que a gente tem disso, é na filosofia, na vida egípcia, porque entre os egípcios quem governava o povo era um faraó. Mas o faraó não era apenas o governante do povo, o faraó era também um deus que havia chegado para poder tomar conta do povo.
Então havia a mistura entre o poder temporal, o poder material e o poder espiritual. E em Moisés também, nós vamos ver na próxima aula, que essa característica também é marcante em Moisés, porque Moisés, ele era o homem enviado por Deus para libertar o povo hebreu, e ao mesmo tempo era ele o legislador. Continuou assim. Mais tarde nós vamos ver uma ruptura desse conceito, aonde a religião está de um lado e o domínio está do outro, mas estão tão interrelacionados que reis e santidades dependiam um do outro. O rei dependia da religião para se manter no poder, para se manter confiável, e a religião precisava do rei para poder se manter no domínio também do povo. Então sempre houve essa relação entre a religião e o Estado. Sempre houve, é de todos os tempos isso. Hoje, nos dias modernos, não deveria ser assim. Dizem que o nosso Estado é um Estado laico, onde a religião não se mistura com política, mas parece que é uma coisa assim que ninguém obedece. Ninguém obedece. Então, é muito interessante a gente observar isso para que a gente possa entender essa evolução do pensamento humano até chegar nos dias de hoje. Por isso que a gente precisa também prestar bem atenção em como nós estamos vendo Deus, como nós estamos acreditando em Deus, entender que a maneira como cada um vê Deus é a sua maneira pessoal. Cada um de nós vê de um jeito diferente. Cada religião vê Deus de uma maneira diferente. E a gente tem que procurar aquela religião na qual a gente melhor se adapta. E aí vem aquela pergunta, né? Mas se Deus é assim, se o que importa não é a religião, é a religiosidade, por que eu preciso frequentar uma religião? Primeiro, né, a gente precisa ter consciência de que o espiritismo não é religião. O espiritismo é uma filosofia. Conversando com um amigo meu recentemente, nós dois chegamos à conclusão que o espiritismo é a filosofia do relacionamento. Nós temos um relacionamento e nós precisamos valorizar esse relacionamento para que a gente possa aprendermos uns com os outros. E nesse relacionamento, a religião é fundamental. Porque, embora nós tenhamos uma boa religiosidade dentro de nós, nós não entendemos. Se a gente não frequentar uma religião qualquer, uma filosofia espírita, por exemplo, nós vamos começar a acreditar em Deus do jeito que o povo acreditava antigamente. Se você não tiver uma base, uma estrutura, uma pessoa que entende mais, uma pessoa que sabe mais para poder te explicar e fazer você entender, você vai começar a adorar a Deus como se adorava um pouquinho depois das cavernas, quando o homem começou a descobrir a agricultura. Então vejam que apesar da evolução enorme que teve de deixar das caças e passar à agricultura, com o surgimento da roda, por exemplo, a descoberta do controle do fogo, a religião a pessoa não conseguia entender. E você, de repente, você pode começar a buscar a religião fora de você e você achando que a religião precisaria estar dentro de você. E se você não tem com quem compartilhar, com quem discutir o seu pensamento a respeito de Deus, você vai construir um Deus dentro de você completamente equivocado. Essa é a necessidade da religião. Existem pessoas que falam assim, eu fui de tal igreja há muito tempo, eu fui evangélico, eu fui espírita há muito tempo, hoje eu não preciso mais disso porque eu sei me comportar diante de Deus. Olha, eu admiro essas pessoas, porque eu acredito que a gente se comportar diante de Deus de maneira absoluta é impossível. É impossível. Nós sequer, até hoje, a gente acha que hoje a gente conhece Deus. A gente não conhece nada. A gente não conhece nada. A gente simplesmente conseguiu explicar alguns fenômenos que aquelas pessoas de antigamente não sabiam explicar. Hoje a gente sabe, a gente entende, a gente compreende. Nós temos a lei da gravidade e um monte de coisa que nos ensina um monte de coisa. Mas ainda não sabemos o que é Deus. Nós vamos falar sobre isso quando a nossa aula chegar no Espiritismo. Mas nós ainda não sabemos o que é Deus. Nós ainda estamos tentando construir Deus dentro de nós. O Espiritismo nos deu assim uma visão, eu brinco muito, né? Eu falo que é uma visão supimpa-zum, porque é uma visão muito abrangente que a gente tem disso, mostrando de maneira lógica o valor das nossas crenças. Mas ainda assim, nós precisamos frequentar um centro espírita, para que a gente possa aprender, desenvolver a nossa crença. A nossa crença não pode ser fundamentada
só na observação, como era feito na época antes de Moisés. Não podemos fundamentar a nossa fé só nisso. Não tem como. Precisamos ir mais fundo nisso. E não tem tempo, não tem hora para a gente aprender sobre Deus, não tem tempo, não tem hora para a gente construir Deus dentro de nós. Precisamos fazer isso. E o tempo, gente, está correndo. Então eu falei que a aula de hoje era curta, e é curta mesmo. Eu fico por aqui agradecendo a vocês todos e me coloco à disposição para as perguntas.